Vamos lá, vamos ler aqui que a Bíblia nos revela do amor de Deus. Não é isso? 1 João capítulo 4, versículo 17. Deus é amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como Ele. O amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Aqueles que seguem o Deus é terror aí, né? Porque quem está no amor de Deus não tem medo, é verdade, como diz São João. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Veja bem, nós amamos Deus porque Ele nos amou primeiro. Não é porque Ele vai lançar nós no inferno, não é porque Ele é maldoso, não é porque Ele é justiça, não é porque Ele é bom, ou porque isso, porque não, porque Ele nos amou primeiro. Essa é a justificativa. Nós amamos Ele porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. É aquilo que eu sempre falo, os mandamentos que o Senhor Jesus deixou são apenas dois: amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a nós mesmos. E nós lemos aqui 1 João 4, do versículo 17 até o versículo 21. Então, aqui uma citação bíblica que foi até recentemente embasamento para uma sentença de um magistrado, numa situação aí de imbróglio, de discussão de marca de empresa gospel. O magistrado se valeu dessa passagem dizendo que realmente o nome Deus é amor, é bíblico, é comum, não é de uma empresa, não é de uma família, não é de uma igreja. E quem luta por isso estaria lutando é por dinheiro, porque haja vista que o nome é comum e que também entidades, né? Porque pode ser a entidade mesmo, no sentido de fazer iniquidade, né? Entidade mesmo. Porque entidades religiosas que utilizam o nome Deus é amor, que é bíblico e comum, elas não podem de maneira alguma exigir algum valor econômico, porque não detêm o poder sobre a marca, porque é uma marca bíblica. Se teria alguém a exigir direito ou lutar pela marca, seria São João, o apóstolo do amor, ou seria os que traduziram a Bíblia para o português, como João Ferreira de Almeida e outros tantos, e não uma instituição religiosa que, segundo o próprio Código Civil, não preza por dinheiro, não pode. As entidades religiosas, elas não são de fins lucrativos. Então, se a entidade religiosa não é de fim lucrativo, se a entidade religiosa não tem embasamento bíblico, aliás, se utiliza de passagem bíblica para ganhar algum lucro, ela já não é mais entidade religiosa, ela já passa a ser o quê? Uma mera empresa. Foi assim que decidiu o magistrado aí com um imbróglio de uma situação que muitos já sabem. Eu já comentei aqui no canal, vejo gente, comenta sobre isso. Olha, eu não vou comentar, eu nem estou colocando o nome daquela fulana, você já deve saber, a instituição, porque eu já comentei. Essa já é a segunda decisão. A primeira decisão foi de um juiz dando o mesmo parecer, e o magistrado foi no mesmo entendimento. E se for para o STJ, vai ser a mesma coisa. Se for para o STF, vai ser a mesma coisa.
Esse é lógico perceber. Assim como qualquer outro nome que esteja na Bíblia, não é patente, marca de empresa gospel nenhuma. Ou agora quero patentear Deus. Não, eu sou o dono de Deus. Eu sou o dono do Deus que é amor. Que absurdo é esse? Que Deus mamon essa gente serve e não percebe. Porque só o Deus mamon é que se incomoda com o seu nome. Né? Tem a disputa ali. Aí vai confundir a alegação lá da santa era que ia confundir se fosse criada outra entidade religiosa com um nome parecido. Então quer dizer que toda vez que eu leio a Bíblia aqui em 1 João 4, 17 também vai confundir, porque falar que Deus é amor, eu estou falando dela por acaso aqui? Ou eu estou falando da Bíblia? Eu estou fazendo merchandising aqui para ela ou eu estou falando da Bíblia? Tá vendo a loucura? E os fanáticos vão defender, né? Porque o santo que fundou a santa, Deus revelou, né? O Deus revelou para ele que Deus é amor, então ele tem que criar a marca Deus é amor, mas o Deus é amor é da Bíblia. Ele copiou da Bíblia, ele mesmo disse quando fundou, irmão, é bíblico, eu vi na Bíblia e Deus me revelou. Pois é. Então ele copiou da Bíblia. Ele fez uma cópia, ele tirou o direito autoral da Bíblia. Vamos ser coerentes. Essa é a lógica, o raciocínio. Ok? Não adianta vir com outra pataquada que, biblicamente, não se encaixa. Então, os fanáticos têm que aguentar essa, né? E vai vir um monte, vai vir uma safra de Deus é amor, porque Deus é amor é bíblico. Agora, essa safra de Deus é amor, também há de se falar, não posso julgar necessariamente dizendo que todas, mas muitas, obviamente, vão fazer como a própria pioneira aí fez para ganhar dinheiro. Utilizar o nome de Deus para ganhar dinheiro. Só isso que eles fazem. Eles não cumprem a palavra. E o curioso é que a Bíblia fala aqui, ó, no amor não há medo. Agora as entidades religiosas colocam medo em você. Você vai para o inferno se não dizimar. Você vai para o inferno se não for fanático que nem eu. Você vai para o inferno se não ficar aqui nessa igreja. Você vai para o inferno se sair dessa igreja. Deus vai te castigar e te amaldiçoar. Seu vagabundo, sua vagabunda, por ter saído da igreja. Seu herege, seu endemoniado, seu desgraçado, sua desgraçada. Assim que ele vem. Mas olha que perfeito. No amor não há medo. No genuíno amor de Deus não há medo. Nós servimos ao Senhor porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos o Senhor, nós louvamos o Senhor porque Ele nos amou primeiro. Não é porque a gente tem medo da morte, ou do fogo do inferno, ou da maldição, da praga. Não é porque a gente tem medo que pecou já vai para o inferno, não. É porque o Senhor nos amou primeiro e nós se humilhamos diante das suas potentes mãos e Ele nos abençoa. Tá vendo como a religião prega tudo errado? E se a gente não lê a Bíblia, a gente é enganado. Reflita no versículo 18, 1 João, capítulo 4. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor que é de Deus, que não é meu, que não é de uma identidade religiosa, expulsa o medo. O perfeito amor, ele acaba com o medo, com o receio. Aquele amor abnegado, aquele amor que não busca os seus próprios interesses, aquele amor que não folga com a justiça, mas sim com a verdade, aquele amor que tudo suporta, tudo crê, tudo espera, aquele amor verdadeiro que é descrito em 1 Coríntios 13 pelo apóstolo Paulo, o amor ágape, o amor de Deus para com todos, e aqueles que estão em Deus estão compenetrados nesse amor, não tem receio, temor de nada, tremor de nada, a não ser temem ao Senhor no sentido de temor reverencial, de ter reverência ao Senhor.
Mas não eu ter medo, se eu estou no amor de Deus, se eu não fizer aquilo que a religião me diz, eu vou para o inferno. Não. Exatamente porque eu estou no amor de Deus, todo receio, todo pânico, todo pavor, toda síndrome de pânico é colocada por terra. Todo demônio é colocado por terra. Toda a doutrina anátema maldita dos homens tiranos, avarentos, é colocada por terra. Eu estou no amor genuíno do Senhor. Assim como o apóstolo do amor, João, estava no amor genuíno. O amor genuíno de Deus. E não temia nem mesmo a morte. E não temia nada. E Deus revelou os mistérios para ele. Vamos novamente. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Olha aqui, o que está dizendo ali? Porque o medo pressupõe ou supõe-se castigo. Claro, você tem medo do castigo do fogo do inferno, você tem medo da maldição, mas se você está no amor de Deus, você não tem esse medo, porque não há mais nenhuma condenação para aquele ou para aquela que está em Cristo Jesus, como está descrito em aos Romanos 8:1, e que eu tenho uma pregação inclusive aqui sobre isso. Nós amamos Ele porque nos amou primeiro. A justificativa. Por que você ama a Deus? Porque você tem medo do inferno? Por que você ama a Deus? Porque tem medo da morte? Por que você ama a Deus? Porque te disseram que se você não amar, você vai ser amaldiçoado? Por que você ama a Deus? Porque a religião te ensinou a fazer aquelas, a gente pode dizer assim, ritualísticas, que supostamente é para Deus. Que é isso? Por que você ama a Deus? Por que você diz que é de Deus? Hum? Aí vem o outro porém. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, o que acontece? É mentiroso, pois quem ama seu irmão, quem não ama seu irmão, a quem vê não pode amar a Deus que não vê. Aí que é a verdade. Prega-se que Deus é amor, mas são terror. São terrores. Se falo qualquer coisa sobre eles, fico doido, ameaça de processo. Não tem amor, não ama o seu próximo. É assim que são essas denominações, entidades religiosas. Ai, 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 né? Mas aquele que está em Cristo Jesus, que é um seguidor de Cristo e que está firmado na videira verdadeira e que segue as pisadas de Cristo e não de uma entidade religiosa, com toda certeza esse está no caminho dos céus de Deus. Muitos chegam aqui e perguntam, qual é a igreja perfeita? Me diga, me dá uma dica de igreja. Qual que eu vou seguir? Você tem que entender que você é a igreja. Se você está com medo de que se não congregar vá para o inferno, você não é a igreja do Senhor. Você não ama a Deus. Porque aquele que ama a Deus não tem medo. E aí? Existem apenas 3 tipos de igrejas. 3 igrejas. A de Deus, do diabo e dos homens. Muitas pessoas estão nas igrejas dos homens e acham que estão na igreja de Deus, ou que pertencem à igreja de Deus, e não estão. E outros, pior ainda, têm consciência disso e continuam lá, no erro, no engano. Quando que podem ser a igreja produtiva, viva, fazendo a obra, ganhando almas, pregando a verdade, vivendo de santidade, amando o próximo a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas.
Eu, às vezes, penso que esse canal meu tá bugado. Por que que tá bugado? Porque quando eu venho pregar a palavra, não parece. Não vem, não aparece as pessoas. Agora, quando eu venho falar de instituição religiosa, ou de igreja aqui e acolá, aí vem. Inclusive, muitos estão vindo aí, que acham que eu estou falando, né? Sou lá da Santa. Estou falando de Bíblia aqui, ó. Falando de Bíblia. Que Deus é amor é na Bíblia, não é da Santa. Ok? Muitos têm que se libertar da sua religiosidade, do seu fanatismo, da sua lorota, da sua loucura, da sua profetada, da sua revelada. Recentemente eu escutei alguém falando por aí, dizendo que a gente não pode chamar ninguém de varão. Ah, não chama ninguém de varão não, porque nem todos são varão. Então se não são um varão, são o quê? Varoa? Se não é varão, é varoa. A pessoa não sabe nem o significado de varão e fica naquela psicopatia religiosa idiota de acreditar que varão tem a ver com a questão de anjo. Varão significa homem. Todos os homens são varões. Inclusive, antigamente no Brasil se falava varões. No português arcaico se falava varões, quer dizer homens, ou varoas, mulheres. Não é um termo bíblico, espiritual. Olha a cegueira dessa gente. Vão atrás de crendice, de tolice, de revelada que não tem um cabimento. E por isso que, se não tiver estudo, essa gente aí é feita de chacota. Porque aquele que tem conhecimento vai rir da cara. Eu não rio porque eu tenho respeito das pessoas. Mas se fosse um zombateiro, eu ia rir mesmo. Porque cada absurdo que se prega no meio dessas igrejas, que não são igreja do Senhor, e não está no gibi. Recentemente alguém me questionou que lá na Santa estão fazendo um treinamento, um trainee parecido para pastores. Capacitação de pastores. Já vi o que se trata lá. Agora, se é para capacitar os pastores mesmo na instrução divina da palavra, para ganhar almas e para viver o evangelho, tá certo. O que não se pode é fazer uma capacitação para ganhar dinheiro para a igreja, para essa entidade religiosa que não é igreja, a igreja somos nós. Ok? Porque se não se tem conhecimento, uma série de baboseiras são ditas. E as pessoas às vezes são arrogantes, não gostam de procurar um dicionário, não gostam de se informar e ficam falando abobrinhas. Eu tenho que dizer assim, eu tenho que ser duro às vezes, mesmo sem querer, porque eu quero ensinar a verdade. E quem quer aprender, aprende. Quem não quer aprender, tem que levar a solapada, para não ficar enganando aqueles que estão iniciando na fé, os neófitos na fé. Eu já vi tanto absurdo na própria Bíblia, aliás, a própria Bíblia, podemos até dizer absurdo que a gente foi ensinado errado. Não, o certo era o seguinte, eu já vi tanto pregador falando tanto absurdo, sem respaldo bíblico, e eu ficava assim, né? O que eu faço? Será que eu fico aqui escutando essa lorota? Será que eu vou me embora? Será que eu rio? Porque não dá. Poderia aqui citar N coisas, situações jocosas, engraçadas. Bom, engraçadas, entre aspas, porque na realidade ali parecia sério, né? Porque tem que ser assim, porque é assim. É necessário estudo, sim. Pra gente não temar com arrogância. Senão a gente vai estar ensinando, por exemplo, que o culto racional é o culto de ração para cachorro. Que é a ração para cachorro. Então foi dito aí pelo santo que fundou a santa. Vamos continuar nessa loucura? Nessa ignorância terrível? Não dá, né?
Vamos assassinar o português? Vamos assassinar a gramática? Muitos não entendem, mas essa Bíblia aqui confeccionada aqui tá cheia de gramática de português aqui, tá na norma culta, não tem nenhum erro de português aqui. E para a gente entender isso aqui, a gente tem que, no mínimo, ter o ensino de português médio. No mínimo, conhecimento da língua portuguesa no nível médio. Porque senão você só vai estar pregando heresia aqui ou coisas fora do contexto. E tem que estudar. E são normas, são coisas. Eu, com o conhecimento que tem muitas coisas que eu não consigo entender. Tem que procurar. Tem que ser humilde, tem que ir ao dicionário. Eu tenho que entender o contexto para não estar pregando uma heresia fora de um contexto, ou do contexto bíblico. Como diz, um texto fora do contexto vira pretexto para heresia. Tem que ter uma boa hermenêutica, interpretação da palavra. Eu não posso pegar um versículo isolado aqui e começar a criar uma doutrina. Quer ver como certa feita o santo que criou a santa criou uma doutrina com base num texto isolado? E é aqui em João, quer ver? Ó? E eu acreditava nisso também. Só que nem ele mesmo depois fazia. 2 João, versículo 9. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem um pai e também um filho. Aqui fala de ensino, mas é doutrina. É que essa Bíblia, né, bíblica, essa Bíblia, ela simplifica a palavra, traz palavras para a gente entender. Né? Por exemplo, aquele que não sabe o que é doutrina, vai sempre estar falando que é doutrina, mas não sabe o que é doutrina. Tem que ir pro dicionário. Aqui já diz que, claro, a doutrina é um ensino. Aí vem aqui, ó. No versículo 10. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não receba em casa, nem o salde, pois a quem o salda torna-se participante das suas obras malignas. Aí o santo que criou a santa criou uma doutrina com base nisso aqui. Dizendo que não era para a gente saudar ninguém que fosse de outra denominação, que não era para receber em casa, porque participava das mais obras. Agora você vê o neto do santo que criou a santa, visitando todas as igrejas que ele combatia, todas as entidades que ele combatia. Adianta isso? Agora vamos entender o que aqui está sendo falado. Muitos não sabem o que aqui está sendo falado. Não é para essa doutrina aí, não. Inclusive aqui diz assim, ó. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não receba em casa. Sabe o que é o não receber em casa? Não receba, não é na sua casa, não. É para não receber nas reuniões da igreja realizadas em casa. Porque as reuniões de igreja eram realizadas em casa. Está aqui no rodapé, aqui explicando da Bíblia, ó. Tá? Aí se você não vai atrás disso, não tem esse entendimento, não estuda os rodapés da Bíblia, ou se vai numa Bíblia simples, não procura, porque tem Bíblia de estudo que isso aqui já está claro. Isso aqui é uma Bíblia simples e já fala isso aqui. Então você vai entender o seguinte: eu não posso receber o irmão, né? Se eu for lá da Santa, eu não posso receber o irmão da Assembleia na minha casa. Eu não posso receber o irmão da Batista na minha casa. Não era isso. Era no culto. Aí vem o porém, olha como é que ele se contradiz. Como é que na Santa se recebia gente da Assembleia, gente da Batista, católicos, que dava o dízimo e oferta e tudo. Não era para receber, porque a casa ali não era a casa de residência. Era a igreja numa casa. Como se fosse o ponto de pregação. Porque eles não traziam o mesmo ensino. Ah, mas eram visitantes. Enfim, é só um exemplo aqui que eu estou dizendo que a pessoa, até vou fazer uma pregação em breve sobre isso aqui, que a pessoa cria uma doutrina com um texto isolado e não sabe nem do que se trata. Na época eu interpretava isso aqui, a casa sendo a casa do coração.
eu cheguei a ser até extremista de não querer também saudar e nem cumprimentar ninguém de outra denominação. Mas depois eu comecei a reinterpretar isso aqui. Eu achava assim, não, eu posso até acenar, eu posso até cumprimentar, só não posso saudar no meu coração, que seria a casa. Estava no simbolismo. Só que no literal, o que João quis dizer aqui é que não era para receber aqueles que não aceitavam a Cristo, a verdade em Cristo, na reunião da casa, na reunião doméstica, no culto doméstico na casa dos irmãos, porque a igreja ela se dava em casa, ela não tinha templo. Aqui é mais um versículo bíblico que fala sobre o quê? Cultos domésticos, cultos em casa, como a igreja primitiva fazia. Ah, pois é. Existe barreiras de YouTube, existe barreiras de tudo quanto é forma, né? Enfim, meus caros. Ó, inclusive aqui ó, o direito autoral dessa Bíblia Nova Versão Internacional é do Thomas Nelson Brasil, a empresa Thomas Nelson Brasil, tá aí. Tá? Ela é detentora aí do Deus é Amor, né? Assim como a Bíblia Almeida é detentora também do Deus é Amor. Abraço, meus caros, e até a próxima. Explicando aí as verdades à luz do Evangelho.